dava uma molezinha, né? Os jovens aí mais próximos de mim sabem. Eu pegava 6 da manhã, saía 12h15, vida boa, ia para casa, dormia, fazia as coisas, enfim. Mas aí veio a campanha, né, da área financeira, aí veio aquele cartãozinho. Aí eu pensei, falei assim, poxa, eu não estou ganhando tão mal assim, comparado à jornada de trabalho, tranquilo, não me estresse, beleza. Aí eu falei assim, não, mas vamos lá, a gente tem que buscar mais, né? O bispo sempre fala, principalmente para os jovens, adolescentes, o céu está aberto para nós, Deus tem mais. E aí eu fui lá, né? Primeira coisa lá do cartãozinho, salário maior. Só que quando eu estava escrevendo, eu falei assim, já era, porque eu vou ter que trabalhar mais, porque não é possível, né? Que meu salário vai aumentar para ficar sentada assim, fazendo pouco. Aí eu já sabia o que ia acontecer. Eu botei salário, mas que eu tenho uma fé que, graças a Deus, eu busco ter mais, mas eu vou lá e botei. Aí eu fiquei pensando, aí depois veio carro, algumas outras coisas, enfim. E aí fui orando. Aí também sempre falo com os jovens também, vamos orar, vamos pedir a Deus. Um belo dia eu lá no meu sofá deitei, olhei pro teto e comecei a falar com Deus. Aí eu falei o valor que eu queria, falei, Deus, ó, eu não quero menos que isso, eu quero assim, e dei todos os detalhes, né? E fiquei pensando naquilo, gente, será que eu sou doida? Mas Deus está me ouvindo. Amém. Aí de vez em quando, a empresa que eu trabalhava há muito tempo atrás, empresa boa, multinacional, né? Eles de vez em quando me ligavam da RH. Como é que você tá? Tá bem? Tá trabalhando? Não sei o quê. E ficava assim, jogando nos verdinhos, né? Beleza. Semana passada, terça-feira à tarde, ele me ligou e falou assim, e aí, você quer voltar? Eu falei assim, calma aí, depende do valor, né? Tem que ser o que eu pedi a Deus. Aí fui lá, conversando com ele, não sei o quê. Foi um pouco mais que eu pedi a Deus. E benefícios e tudo, né, enfim. E aí depois eu fiquei doidinha, né? Aí eu tava trabalhando lá, aí quarta eu tinha que fazer exame, terça eu tive que pedir demissão. E comecei ontem, aí voltei. E aí o pessoal lá recebeu muito bem, graças a Deus. Muito trabalho pela frente. E graças a Deus por isso, porque se a gente pedir e tiver fé, Ele vai dar, né? Então tenha fé e amém. Amém, queridos? Pode ser melhor, né? Para Jesus, né? Aleluia, aleluia. É isso aí mesmo, Jesus. A gente pede, a Bíblia diz que a gente não recebe porque pede mal. Então a gente tem que dizer direitinho pro Senhor o que a gente quer, como que a gente quer, né? Como a irmã fez. E glória a Deus que o Senhor honrou a irmã. Amém? Bom, eu queria que vocês ficassem de pé agora. Eu queria chamar a pastora Marta. Ela vai estar ministrando a palavra para nós essa noite. Alguém tem dúvida que Deus vai falar com você? Não. Alguém tem dúvida? Não. Glória a Deus. Não vai falar, sabe por quê? Porque é a palavra dele que vai ser ministrada. Aleluia. Porque é a palavra dele. Amém? Estenda sua mão para cá. Pai, nós te louvamos nessa noite. Senhor, entregamos a tua filha nas tuas mãos mais uma vez. Senhor, que o Senhor use como instrumento vivo do Senhor. Senhor, que o Senhor abra os nossos ouvidos nessa noite para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Senhor, toma a tua filha em tuas mãos, se apodera dela, Espírito Santo, como o Senhor se apoderou de Davi. Senhor, que o Senhor venha encher a tua serva nessa noite, com a tua graça, com a tua unção. Usa, Senhor, com poder e autoridade nessa noite, porque não tem sido diferente. Nós só pedimos, Senhor, a sua confirmação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gente, olha a minha ousadia, né? Eu orar pela pastora. São Jesus, minha vida. Você é benção, menina. E hoje eu queria ter ficado como ela, com um caderno maior, mas não encontrei. Falei, meu Deus, eu tenho que estar igual a Cláudia, com um caderno de 10 matérias para colocar o meu sermão. Mas não deu, Claudinha. Da próxima vez eu faço. Amém. Vamos aproveitar que vocês estão em pé aí. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Êxodo 2. Hoje, quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, e eu vou falar com vocês, né, o que Deus ministrou sobre marcas. Quando eu abri esse texto, eu me lembrei que eu fui marcada pelo livro de Êxodo quando eu era bem pequena. Eu estava começando a ler, e aí meu pai me deu uma Bíblia velhinha, e a Bíblia ela começava em Êxodo. Aí eu falei assim no meio de todo mundo,
na sala da minha casa. Eu falei, olha, o primeiro livro é Exodó. E aí riram muito de mim, eu fiquei traumatizada. E me marcou tanto que até hoje, quando eu leio Êxodo, a primeira coisa que eu lembro é dessa cena, todo mundo rindo de mim. Olha como você marca seu filho. Êxodo 2, nascimento e educação de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-a com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-a no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, esse menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva esse menino e cria, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Essa lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Amém, pode se assentar. Vocês estão tão longe, sei que vocês não gostam, mas podia sentar aqui na frente, né? Está fazendo frio hoje, todo mundo juntinho. Muito bom estar pertinho, né? Sei que vocês não gostam disso, mas vamos aceitar o desafio, vamos sentar aqui mais juntinho. Amém? Amém. Hoje a Claudinha me pediu para me falar para a mãe, mas eu quero falar para a família toda, né? Para a mãe, mas também, como diz a Dilma, para o pai, para a criança, para o adolescente, para o jovem, né, amor? Posso falar? Não, esse aí não. Amém? E é muito bom falar para a família. Nós temos sido tão abençoados durante esse tempo, temos aprendido tanto do Senhor, né? Estamos constantemente aqui falando sobre família, um tempo que o Senhor separou, um tempo de aprendizado. E hoje o Senhor falou muito no meu coração pela manhã, sobre esse texto. No Dia das Mães, o Antônio Rocha fez uma homenagem muito bonita para a mãe dele. Ele escreveu as marcas da minha mãe. Ele falou sobre as marcas que a mãe dele deixou nele. E nós marcamos os nossos filhos, né? Nós escrevemos uma história na vida dos nossos filhos. Não tem como esquecer aquilo que uma mãe faz com o filho. Não tem como. As mães escrevem a história dos filhos, as mães reescrevem a história dos filhos. Quantas vezes nós ouvimos testemunhos de mães que os filhos nasceram com dificuldades grandes, às vezes os médicos dão o diagnóstico, esse não vai falar, esse não vai andar, esse não vai conseguir estudar, esse não tem futuro, esse vai vegetar, e as mães desafiam a medicina. E com a determinação, com o amor, com perseverança, elas reescrevem a história desses meninos. Eu conheço os vários. Eu tenho um na minha família, o Arthur. Dedicação da Raquel tem feito do Arthur um menino muito especial. Arthur é o nosso sobrinho. E agora no batismo dele, há um mês atrás, nós vimos o vídeo e o pastor dizia, foi o melhor aluno da escola de batismo. E o Arthur, quando nasceu, não tinha perspectiva nenhuma, tinha grande dificuldade. Então nós podemos reescrever a história dos nossos filhos. Nós marcamos. Eu sei que você lembra da sua mãe, né? Pai a gente pode até não ter, né? Às vezes não assume, mas mãe nós temos. Não tem jeito de não ter mãe, né? E todos nós lembramos. Seja boa ou seja ruim, a marca que ela te deixou, você lembra dela. E eu lembro, né, falando nisso, eu lembro da minha mãe, eu lembro das marcas que a minha mãe me deixou. Minha mãe, eu já falei com vocês várias vezes sobre minha mãe, uma mulher muito simples,
uma mulher que prova mais uma vez que sabedoria não está no banco de uma faculdade, porque minha mãe não tem instrução nenhuma, não tem estudo nenhuma, mas é uma mulher sábia. Ela me marcou a vida dos meus irmãos com fé, com perseverança, com dedicação, com paixão pelo Senhor. A minha mãe é apaixonada por Jesus. O prazer dela está na casa do Senhor. Se você trouxer, levar ela para algum lugar e não tiver como ela ir na igreja, ela fica deprimida, porque a alegria dela, o prazer dela está em comunhão e adoração com o Senhor. Minha mãe, desde que eu me entendo por gente, tem um quarto de guerra. Ou é a despensa da minha casa, ou é o banheiro, ou é o quartinho dela, o lugar secreto dela. Lá ela está batalhando por nós. Há um tempo atrás, eu estava conversando com Cláudia, estava falando para ela os apertos que eu passei na minha juventude, eu e a minha irmã, e como minha mãe resolveu, como minha mãe solucionava os problemas. Minha filha, vamos orar. Olha, e a baixinha orava e o negócio resolvia mesmo. Então, nós precisamos marcar os nossos filhos, porque essas marcas a gente carrega por toda a vida. Né? A gente às vezes se esconde, né, atrás de desculpas, né? Eu, né, sou assim com meu filho porque eu vivi um tempo muito difícil, né? Eu acabo fazendo isso com ele porque eu trago em mim umas marcas ruins, porque eu vivi num tempo muito difícil, porque comigo foi assim. Às vezes a gente esconde atrás dessas desculpas, né, para justificar as marcas ruins que às vezes colocamos nos nossos filhos. Mas olha só essa mulher, né? A gente começa a história aí falando de Moisés. Quem não conhece esse grande líder? A história de Moisés se tornou conhecida por nós de uma forma grande agora um tempo atrás, onde foi feita uma novela, tem seriado. Todos nós conhecemos esse grande líder, esse grande homem, um homem que fez a diferença, um homem que marcou toda uma história. E a gente começa aqui com a história, né, dessa mãe. Começa, né, dizendo que ela precisou esconder o seu filho. Era um tempo muito difícil, né? Um novo rei foi estabelecido ali no Egito e ele não conhecia José, ele não sabia os feitos, né, de José, e ele começou a afligir os egípcios, ele começou a afligir o povo de Israel, ele começou a escravizar esse povo. E o povo era um povo abençoado, uma nação que tinha a promessa do Senhor, e eles cresciam muito, e eles ficavam muito fortes, e o rei com medo, esse povo aí vai crescer e vai virar contra nós. O que ele começou a fazer? Ele começou a exterminar os meninos. Ele começou a ter um plano: não, vamos matar, vamos deixar as mulheres, mas os homens não, porque os homens poderiam, né, crescer e ficarem fortes e virar homens de guerra e ele ter grandes problemas. E aí ele começou a armar o plano dele. Ele começou com as parteiras, pediu às parteiras para que matassem as crianças logo assim que nascessem. E não deu certo, as parteiras temeram e as parteiras deram um jeito lá e não mataram os bebês. Mas mesmo assim a luta continuou. Você imagina a situação de Joquebede. Hoje nós vivemos um tempo difícil para criar os filhos. A gente vive aí, né, em apuros, com tanta violência, com tanto ataque sobre os nossos filhos. E eu fico imaginando essa mulher, eu fico imaginando Joquebede, eu fico imaginando as outras mães. Mas ela tomou uma atitude. Ontem, né, quando eu estava conversando sobre esse tema com o Antônio Rocha, sobre essa passagem, e nós lembramos de uma missionária nossa. Eu já falei aqui no Dia da Mulher, eu falei sobre ela. Nós lembramos de Thelma, a esposa do nosso missionário que está na África. E naquele tempo que o Talibã atacou lá, que queimou a igreja, que destruiu toda, a família dela correu sério risco. Era um tempo muito difícil, a nossa igreja lá foi destruída. E o bispo convidou ela para voltar e ela não quis. E ela tem 2 filhos, que podiam ser mortos a qualquer momento. Porque a gente sabe, né, a gente conhece, a gente lê sobre reportagem, sabe que esse povo não brinca. E a gente estava comentando sobre ela, a mulher de fé. Aplicou no coração dela a fé e manteve lá, está lá até hoje, fez novas igrejas, está lá pastoreando e ganhando vida para o Senhor Jesus. E Joquebede estava aqui nessa situação difícil.
E aí nasce, né, a criança, nasce o bebê, né? O texto diz que o bebê era formoso, era bonito, e ela resolveu lá, vou guardar, vou esconder, vou guardar essa criança, porque eu não sei o que fazer. Eu acredito que naquele momento ela não sabia nem o que fazer, ela não sabia nem o futuro, porque como é que você esconde uma criança por muito tempo? Não tem como esconder por muito tempo. Mas ela propôs no coração fazer isso. Nós também às vezes queremos fazer isso, queremos esconder os nossos filhos, né? Nós estamos vivendo num tempo que nós estamos criando umas crianças deformadas, porque com medo às vezes de expor os nossos filhos, nós escondemos demais. Nós colocamos debaixo dos nossos braços e escondemos. E às vezes criamos crianças super protegidas, crianças com dificuldade de enfrentar os desafios. Essa semana eu estava ouvindo uma palestra de um psicólogo e ele estava falando justamente sobre isso. As crianças hoje que não estão sendo preparadas para enfrentar os desafios, não estão sendo preparadas pelos pais. Por quê? Porque nós temos medo do mundo aí fora, nós temos medo das dificuldades e aí seguramos demais conosco, guardamos demais, protegemos demais, brigamos por eles, não deixamos eles enfrentarem nada. Essa é a superproteção. E eu vejo essa mulher também com medo, não tinha como ela colocar para fora. E assim, um tempo para guardar os filhos, eu vejo que às vezes nós fazemos os dois extremos. Às vezes nós protegemos demais e às vezes tem família que deixa descoberta demais. Às vezes ainda não é tempo de soltar, solta. Às vezes é tempo de soltar e não solta. A gente precisa constantemente buscar o equilíbrio. Precisamos ser equilibrados, porque a Bíblia diz que há tempo para tudo. E há tempo que a gente precisa guardar os nossos filhos, sim. Às vezes não é tempo de soltar ainda, é tempo de cuidado, né? E chega a hora de soltar. E aconteceu isso com Joquebede. Chegou a hora que não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito, e ela viu que a criança estava crescendo, não tinha mais, né, como guardar aquela criança, e aí ela traçou um plano. Ela foi lá, pegou junco e começou a tecer o cesto. E como o Senhor falou no meu coração essa manhã sobre isso, ela começou a preparar aquele cesto, ela começou a tecer aquele cesto, e eu tenho certeza que quando ela tecia aquele cesto para colocar Moisés, ela orava ao Senhor. Ela falava: Senhor, não é esse junco que vai proteger meu filho. Senhor, é a tua mão que vai proteger a minha criança. E ela tecia aquele cesto, ela fazia aquele cesto, né? E a palavra diz que ela colocou betume, que é algo muito forte, piche, para tapar as brechas. E ela foi fazendo, né, tecendo aquele cesto. E o Senhor falou fortemente no meu coração durante essa manhã. O Senhor falou comigo que tecer o cesto, fazer o cesto, é conosco. É comigo, é com você, mãe. Deus falou comigo que tecer o cesto para guardar o Nicolas é comigo. Sou eu que tenho que fazer. Sou eu que tenho que preparar a proteção do meu filho para lançá-lo. A Bíblia diz que os filhos são flechas. Vai chegar uma hora que você vai precisar lançar o seu filho. Vai chegar uma hora que ele vai precisar sair. E aí, como é que está essa proteção? Como é que está esse cesto? Como que a gente faz o cesto? A gente ora, a gente aplica a palavra, a gente abençoa, a gente repreende o mal, a gente inculca a palavra na cabeça deles, fala com ele todos os dias. É assim que a gente prepara o cesto. E isso aí é comigo e com você. Eu me lembro que quando Rebeca ia casar, a princípio o nosso genro jogava na Espanha e estava assinando um contrato na Turquia. País difícil, país muçulmano, país onde as mulheres têm muita dificuldade. E chegou a hora de lançar nossa filha, ainda tão jovem, com 18 anos, e aquilo doeu muito o meu coração. E eu comecei a preparar as coisas dela para o casamento. E eu comecei a preparar o cesto para lançar a Rebeca. Né? Já fazíamos isso com ela desde pequena, mas eu comecei a intensificar a oração: Senhor, proteja a minha filha. Nós não podemos fazer nada, porque é o Senhor que direciona a vida dela. Sempre dissemos, né, eu e o Antônio Rocha, que os nossos filhos iriam mais longe.
Falei, Senhor, mas Turquia, tão longe, tão distante, um país tão diferente. Mas, Senhor, quem sabe é lá que o Senhor vai fazer a diferença naquele lugar, usando a vida deles. E eu começava a orar ao Senhor. E hoje, nessa manhã, quando eu preparava esse texto, eu me lembrei desse tempo nosso em que estávamos prestes a lançar a nossa filha ainda tão jovem para um país tão difícil. E durante as minhas orações, o Senhor confortava o meu coração, o Senhor confortou o coração do Antônio Rocha. Então tem hora que precisa lançar. E nós não podemos segurar. Mas nós temos que lançar, sabendo que eles estarão abrigados. O cesto aqui significa proteção. Nós precisamos colocar essa proteção. Porque ele pode ir para o rio que for, o perigo que tiver. Mas se ele estiver abrigado nesse esconderijo, no esconderijo do Altíssimo, ele será bem-aventurado. Precisamos calafetar, precisamos tapar as brechas. Olha, se o cesto estiver com furo, se o cesto estiver com brecha, ele vai afundar. Ele vai afundar. E como a gente vai fazer essa calafetação? Como nós vamos tapar essas brechas? A gente precisa tapar as brechas da murmuração, do desacordo em casa, das brigas, das discórdias. Quantas vezes nós não conseguimos implantar fé no coração dos nossos filhos, porque as nossas palavras em casa são tão ruins, os nossos comportamentos são tão ruins, e aí a gente até às vezes faz a cesta, a gente até ora, às vezes a gente até aplica a palavra, mas a gente não consegue tapar as brechas. Aí o inferno entra na vida das crianças. Olha, eu falo isso com muita dor no coração. Eu conheço muitas famílias que os filhos foram criados, né, junto com os meus, e através da murmuração em casa hoje os filhos estão no mundo. Porque muitas vezes nós viemos, né, a casa do Senhor, ouvimos a palavra, somos até crente aqui dentro, mas quando chegamos à nossa casa, os nossos dizeres não condiz com aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos na casa do Senhor. E os nossos filhos não são bobos, ele está de olho. Ele está de olho. E isso vai fazendo brecha. Isso vai fazendo abertura na vida deles. E aí eles não acreditam. Como eles vão acreditar em um Deus que nem nós acreditamos? Como às vezes duvidamos e falamos para eles, eu não sei se isso vai acontecer. Nós precisamos implantar fé no coração dos nossos filhos. Quantas vezes em situações difíceis a minha mãe nos chamava para orar. Quantas vezes na nossa casa, em situações difíceis, nós chamamos os nossos filhos para orar. Vai dar certo sim, Deus vai fazer sim. Está demorando, mas é o tempo de Deus, é o tempo do Senhor. Nós precisamos fazer isso todos os dias com os nossos filhos. Mas, às vezes, em casa não tem isso. E os filhos têm sofrido muito com as discórdias, principalmente com as discórdias de marido e mulher. Olha, vou falar como Camila Barros aqui, eu fico aborrecido com as histórias que eu ouço. O Nicolas constantemente chega em casa aborrecido. E eu pergunto, Nicolas, por que você está triste, Nicolas? Mãe, meu amigo, os pais estão brigando, mãe, ele pintou o coração de preto, ele está com tristeza, mãe, ele precisou conversar com um psicólogo. Meu colega está assim, semana passada mesmo, ele chegou falando isso comigo. Aliás, hoje ele chegou falando isso comigo, da amiga dele. Constantemente ele está reclamando, as crianças estão sofrendo muito com as discórdias em casa. E por que eu fico aborrecida? O mundo está querendo pegar os nossos filhos. O mundo está aí oferecendo coisas horríveis para os nossos filhos. E às vezes dentro de casa, né, onde ele poderia encontrar aconchego, onde ele poderia encontrar abrigo, onde ele poderia encontrar uma palavra de Deus para a vida dele, a gente encontra às vezes casais brigando por tão pouca coisa, se separando por tão pouca coisa. Então às vezes é difícil entender isso, é difícil entender porque o discurso é muito bonito. Você vai para o Facebook e você vê lá, os meus filhos são os meus tesouros, a minha preciosidade, os meus filhos é o melhor que eu tenho, é meu bem maior. Você vê um discurso tão bonito. Aí quando você vai ver a prática, não tem nada. Qualquer coisa hoje faz você prejudicar os filhos. Qualquer coisa. Estamos vivendo um tempo onde o homem e a mulher estão sendo amantes de si mesmo. Né? Nós buscamos a felicidade, buscamos ser felizes e trazemos às vezes a infelicidade dos nossos filhos.
na busca desesperada por sermos felizes, por realizarmos as nossas vontades. E às vezes isso dá uma dor muito grande no coração, porque o discurso não condiz com a atitude, porque o discurso de que os nossos filhos são bênçãos, são preciosidade, não condiz com o nosso comportamento com ele, porque se é bênção precisa cuidar. Sabe, eu fico olhando as mães de antigamente, conheço vários testemunhos de mãe, onde a mãe abria mão de muita coisa por causa do filho. E eu vejo com tristeza hoje que as mães não estão mais assim, não abrem mão de tanta coisa assim por causa dos filhos. E isso às vezes assim, dói o coração, porque você vê muitas crianças sofrendo. Pergunta para os professores, pergunta para a pastora das crianças da igreja, pergunta para ela o sofrimento das crianças. Um dia a Samara falou para mim que ela não gosta nem de ouvir, porque é muito sofrimento. As crianças hoje têm sofrido muito. E o sofrimento está onde? Aonde? Em casa. Principalmente com a mãe. Sabe por que eu digo com a mãe? A nossa responsabilidade é muito grande. Porque a Bíblia diz que somos nós que edificamos a casa. Somos nós que trazemos a criança para si. Somos nós que a juntamos. Somos nós que fazemos a diferença no lar. Essa responsabilidade é nossa. A responsabilidade do pai também, ele tem a responsabilidade dele. O presbítero Alex colocou um testemunho muito lindo aqui na semana passada, né? Assim, eu digo lindo, triste, choramos muito com o testemunho dele, mas eu digo lindo porque hoje ele está buscando pela restauração da família dele. Então eu vejo hoje um homem que está se aplicando para que as coisas mudem, e isso é bonito. Apesar, né, de ter feito o que fez, ter perdido a família, mas ele está buscando recuperar. Então nós temos vivido um tempo muito difícil, e o Senhor tem falado no nosso coração: prepara essa criança, prepara um abrigo, prepara um cesto, estrutura essa criança, tapa as brechas, porque essa criança vai precisar ser lançada. Às vezes, né, a gente pensa que vai demorar muito, mas às vezes você tem que lançar cedo, às vezes precisa ir para a faculdade e precisa de uma proteção, né? O plano deu certo, o plano dela deu certo, ela preparou direitinho, né? Eu sei que preparou com muita oração, confiada no Senhor, e aí o cesto desceu. Eu imagino a dor no coração dessa mãe quando aquele cesto descia, né? Nós já vivemos isso, com muito choro, é com muita lágrima, mas é confiante no Senhor, quando você prepara, E aí, descendo aquele cesto, ela traçou um plano, sua irmã, a irmãzinha dele foi correndo, e aí deu tudo certo, né? A princesa pegou, as amas pegaram a criança, menininha muito esperta, foi lá, quer alguém para cuidar? E aí a mãe, olha só, a mãe que cuidou de Moisés e recebeu, né? Ela recebeu do governo, recebeu uma Bolsa Família para cuidar do próprio filho, né? Foi uma estratégia muito jóia, muito boa. E aí, eu imagino, ele voltou para ela, mas ela sabia que era por pouco tempo. Ela sabia que era por pouco tempo. Ele voltou, tinha um tempo que ela ia cuidar dele, mas ela sabia que ele ia para o palácio. Eu imagino, não, eu tenho certeza que ela preparou esse menino com todas as forças dela. Por que eu tenho certeza? Pelo fruto, né? Vocês conhecem a história de Moisés? E sabe quanto esse homem foi fiel a Deus? Esse menino, ele não se contaminou com os manjares do palácio. Esse menino poderia ter tido uma vida muito boa lá no palácio, mas ele abriu mão logo cedo. Esse menino aceitou o chamado do Senhor. Esse menino foi um líder fiel ao Senhor. Então, pelo fruto, você conhece o que essa mãe plantou no coração dele durante esse tempo. Não foi um período grande que ela pôde ficar com Moisés, mas eu sei que ela estava ali inculcando na mente dele, fazendo ele conhecer o Deus de Israel. E mais tarde, eu queria que você abrisse comigo Deuteronômio 6, 7, 9. Deuteronômio.
6. E 9. Mais tarde, esse grande líder ensinando os israelitas, ele diz, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e na tua porta. Havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. O que ele está dizendo aqui? Olha aqui, pouco na frente, no versículo 20. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo o que significa os testemunhos e estatutos e juízes que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás aos teus filhos, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. E aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilha, grandes e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sobre o juramento prometeu os nossos pais. O que Moisés está ensinando ao povo aqui? Fala para os filhos, coloca na cabeça deles, escreve nos umbrais da porta, mostra para ele, fala sobre o Deus de Israel, fala com maravilhas ele fez, dá testemunho dele. Ele está falando isso, o que ele aprendeu no passado, com certeza a mãe dele falou. Com certeza a mãe dele falou do Deus que ela servia para ele. E mais tarde, ele como líder, ele ensinou o povo a fazer isso. Nós precisamos fazer isso com os nossos filhos. Nós precisamos ensinar para que eles ensinem mais tarde. Os nossos filhos serão líderes, os nossos filhos serão políticos. Os nossos filhos serão governadores, pastores. Os nossos filhos serão missionários. Os nossos filhos serão levitas. E nós precisamos ensinar para que eles ensinem, para que eles abençoem. A palavra de Deus diz que os nossos filhos são herança. E herança é para ser deixado. O que nós vamos deixar para essa pátria? O que nós vamos deixar para esse Brasil, que está com tanta dificuldade? Se nós ensinarmos para ele que o jeitinho brasileiro é o que é certo, eles vão fazer a mesma coisa. Às vezes nós criticamos os políticos, nós criticamos a nossa liderança, mas nós fazemos e ensinamos para os nossos filhos. Então, que futuro essas crianças vão ter repetindo o mesmo erro? Então, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor ordenou para nós. Mostrar para ele que com Deus é diferente, que nós temos que fazer a diferença, que nós temos que trilhar em caminhos retos. Nós precisamos fazer, porque mais tarde eles serão grandes líderes e transformarão a nação, transformarão o ambiente que eles estiverem, transformarão o lugar que eles trabalharem, os liderados deles serão abençoados e serão abençoados através de mim, através de você. Os filhos são os nossos reflexos. Os filhos fazem o que nós fazemos. Os filhos estão de olho na gente, observando. E nós não podemos ensinar para eles aquilo que nós não praticamos. Então nós precisamos traçar o caminho para os nossos filhos, né? E aí você está me perguntando agora, eu já estou com meu filho adulto, eu já lancei, né? Eu já não preparei, eu não tinha uma estratégia, eu não conhecia o Senhor Jesus. E aí o que a gente faz? Porque muitas das vezes vem para o Evangelho já, os filhos já estão grandes, os filhos já estão fazendo, né, já estão no mundo. E aí como é que faz? Vamos abrir a palavra do Senhor, tem jeito, tem jeito. Mateus 15. Mateus 15, 21. Amém? Mateus 15. A mulher cananeia, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom.
E eis que uma mulher cananeia, que viera depois daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sarada, ficou sã. Esse é o jeito para quem não preparou o cestinho. Esse é o jeito para aqueles que não conseguiram preparar os seus filhos desde pequeno. Para nós que ainda temos os filhos pequenos, para nós que estamos ainda criando os nossos filhos, já lancei 2 e ainda tenho um pequeno. Para você que está começando agora, é preciso preparar, é preciso fazer. Agora, para quem já lançou, já foi, é preciso buscar o Senhor de todo o coração. Essa mulher, ela era uma mulher com um passado muito ruim. Ela era uma mulher que não conhecia o Senhor Jesus. Ela era uma mulher pagã, idólatra. E ela ouviu que Jesus estava. E aí ela falou: não, eu tenho que buscar socorro para minha filha. E ela saiu, e ela começou a gritar ao Senhor. E ela passou ali por grande dificuldade com o discípulo, né? Dificuldade para chegar até o Senhor Jesus. Ela tinha umas barreiras. Ela era mulher, ela era cananeia, ela era uma mulher que poderia ter sido rejeitada ali. Aliás, ela foi rejeitada, mas ela venceu. Ela venceu. O Senhor Jesus deu uma palavra dura para ela, mas ela se humilhou. Por que ela se humilhou? Porque ela queria a cura da filha. A filha já estava no mundo, a filha já estava endemoniada, a filha estava possessa. E ela queria a cura para essa filha. E ela buscou o Senhor Jesus de todo o coração. E o texto termina aqui, né? A gente lê que o Senhor Jesus fala para ela: grande é a sua fé. Então, se já lançou, se a situação está difícil, se os filhos já estão lá no mundo, nós precisamos ter fé, acreditar no Senhor Jesus. É Ele que faz todas as coisas. E a gente precisa romper as barreiras, romper a barreira do orgulho, da preguiça de orar pelos filhos. Precisa romper as barreiras que prendem a gente de estar na casa do Senhor, em comunhão, em adoração ao Senhor. A cura, às vezes, das barreiras que nós temos de pedir ajuda para os nossos filhos. Nós precisamos vencer as barreiras. Se já lançou, se já está lá, se está sendo atormentado por espírito mal, se está dando trabalho, se está na droga, se está vivendo tempos difíceis, é preciso buscar o Senhor. É preciso buscar o Senhor de todo o coração. Tem jeito sim. Tem jeito sim para a nossa casa, tem jeito para a nossa família. O Senhor Jesus veio para salvar essas pessoas que estão perdidas. Se estamos na casa do Senhor, se estamos aqui, temos o privilégio de aprender a palavra do Senhor, temos o privilégio de aprender para passar para os nossos filhos, amém. Mas se viemos e os filhos já estão grandes e não tivemos a oportunidade, não tivemos o privilégio de estar desde cedo na presença do Senhor, nós podemos marcar os nossos filhos sim com oração, Senhor Jesus. É o que nós podemos fazer. Marca seu filho com perseverança. Não desista não. Se está difícil, se está sendo atormentado, se a situação está ruim, marca ele com perseverança, com fidelidade, com amor no coração, vencendo aí tudo que tem que ser vencido. Cada um de nós temos as nossas barreiras, cada um de nós temos as nossas dificuldades, e você vença pela sua família. Como eu disse agora há pouco, é muito fácil às vezes fazermos um discurso bonito da nossa casa, da nossa família, mas o difícil mesmo é vencer as nossas barreiras para ajudar a nossa família. O difícil mesmo é vencer o nosso orgulho, vencer as nossas imperfeições, vencer as nossas amarguras. Eu preguei um dia desse, e falei sobre Noemi, uma mulher tão preciosa. Eu acredito que ela tenha sido, porque as 2 noras quis acompanhar ela, mas a amargura do coração
coração dela, não deixou que o órfão fosse abençoado. E às vezes são pequenas coisas na nossa vida que vão crescendo, crescendo, crescendo e impedem-nos de abençoar a nossa família. Mas o Senhor nesse tempo tem falado conosco de uma forma muito linda. Nós precisamos abrir mão daquilo que nos prende para abençoar a nossa casa. Os dias são difíceis e nós precisamos cercar a nossa casa de todo lugar, de todo lado. Nós precisamos construir o cesto para abrigar a nossa família. Nós precisamos buscar isso do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor nos ajude a vencer as nossas dificuldades para guardar a nossa família, para proteger a nossa casa. Amém? Vamos colocar de pé.